A paz, queridos, alegria em poder chegar até você através desse vídeo. Aqui temos uma palavra preparada para abençoar a sua vida, direto do trono de Deus, abençoar você e aqueles que você ama. Então, receba a palavra, aproveite também e já compartilhe ela, porque ela está aí para abençoar você. Ela é feita por você e para você. Deus te abençoe. Você vai ver esse beija-flor aí e outros tipos aí espalhados pelos slides, porque quando eu lembro de alma e lembro de um pássaro, eu lembro dele, o quanto ele plana, flutua, o quanto ele é leve, o quanto é gostoso ver um... E também quando precisa ser rápido, ele é um raio, né? Então, alma, todos nós temos corpo, alma e espírito. A Bíblia fala assim em 3 João, capítulo 1, verso 2, quando João faz uma referência a um irmão chamado Gaio. Ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você consegue entender isso? Ele estava dizendo assim: olha, acima de tudo, eu faço votos, eu oro, eu me empenho para que você seja próspero, tenha riqueza, ele está falando literalmente de bens, e tenha saúde, porque tem uma coisa que você já tem. Inclusive eu quero que você seja próspero e tenha saúde, assim como já é próspera a tua alma. Olha que coisa fantástica que um homem, o seu líder, o seu pastor fala dele. Você já imaginou você ouvir isso do seu pastor? Falar: olha, eu gostaria muito que você tivesse, olha, a sua saúde e os seus bens, a sua riqueza fossem do tamanho da tua alma, porque a tua alma é muito próspera. Meu Deus, que troféu, que alegria você poder ouvir um negócio desse, amém, amados? Mas vamos lá, alma próspera, analisemos as referências a Gaio, qualificado por João como homem de alma próspera. O que João falou dele? Se você seguir o texto, ele fala sobre o testemunho de vida. Ele fala: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. 3 João 1,3. Ele estava dizendo: sabe por que eu estou falando isso, Gaio? Porque os irmãos vieram e falaram para mim do teu testemunho, você anda na verdade. Então quem tem uma alma próspera, anda na verdade, tem testemunho de vida. Fidelidade, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, diz o verso 5. Ele tratava bem quem estava à sua volta, inclusive quem veio de outros povos. Quem tem alma próspera é fiel em todo o tempo e trata todos iguais. Obrigado pelo amém. O verso 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Isso aí foi ensaiado. Testemunho do seu amor. Porque quem tem alma próspera transborda em amor. Mas ele conduzia todos no caminho de Deus. Olha o que diz o verso 6: bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Essas são algumas qualificações desse homem chamado Gaio, que João o qualifica como homem de alma próspera. Eu te faço uma pergunta: você quer ter uma alma próspera? Então vamos seguir. E José? Ontem, na palavra de sábado, ontem o Sérgio nos explanou um pouquinho sobre José. José e sua alma próspera. Preste atenção, José entra em cena agora e se transforma no nosso exemplo e daquilo que nós vamos trabalhar. E eu quero que você preste muita atenção. Olha só, o que aconteceu com José? Foi traído pelos irmãos. Você lembra? Ele contou o sonho para os irmãos, ao invés dos irmãos o apoiarem, darem força a ele. Como ele era dos mais novos, o segundo mais novo, foi tido lá quando os outros irmãos já eram maiores já. Então os irmãos foram adultos, ele era ainda um adolescente. Os irmãos traem joga ele no poço.
fazem planos para matá-lo. O seu irmão mais velho, Rubem, que era responsável por ele, o salva da morte, mas não o salva de ser vendido como escravo. Vendido como escravo, ele vai parar na casa de Potifar, lá no Egito já. E lá ele vai se dando bem, porque ele era fiel a Deus, ele não se deixou contaminar. Aí a mulher de Potifar vai para cima dele, ele se nega a se deitar com ela, ela mente sobre ele e ele vai parar onde? Na prisão, preso sem merecer. Ali na prisão, de novo ele se transforma no que ele é, um homem com alma próspera, ele prospera naquele lugar. Aí o padeiro e o copeiro sonham. No sonho estava claro, o padeiro veio a morrer, o copeiro foi restituído ao seu lugar, e era para o copeiro se lembrar de José, do que ele tinha feito, que era a revelação do sonho. Ele se esquece, mas Deus não se esquece, faz então o faraó sonhar, ninguém interpreta o sonho, mas José tinha esse dom, essa graça de Deus, e faz isso, e é colocado, nós sabemos aonde ele foi parar. Até o último dia da sua morte, ele foi o segundo homem na terra do Egito. Amém, queridos? Ok, sigamos então. E quais foram as reações de José mediante a tudo isso que fizeram com ele? Vou te lembrar de novo: traído pelos irmãos, jogado no poço, plano dos seus próprios irmãos para matar ele, vendido como escravo, preso sem merecer, injustamente, esquecido pelo copeiro. Quais foram as reações dele? Não quando ele chegou já no trono, antes. Quais foram as atitudes que eles tomaram? Quais seriam as nossas atitudes se nós estivéssemos no lugar de José? Lá em Gênesis 45:5 diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Primeiro, nesse texto aqui, você pode ler depois, o que acontece? Há uma fome onde estava a família de José, e todos aqueles povos vinham até o Egito para comprar. E para comprar tinha que comprar com quem? José. José adquiriu todas as terras do Egito, todos os animais do Egito, tudo passou a pertencer a Faraó pela bela administração de José. E só teve uma boa administração, além da boa administração, a graça de Deus revelando o sonho que Deus deu a Faraó. Ok? Todo mundo vinha, inclusive os irmãos de José, e José os conheceu. A trama que acontece ali mostra muitas coisas. José pega, libera ali a comida para eles, mas coloca a taça na bagagem, depois manda o seu funcionário ir atrás e falar: aquele que tiver com a taça vai ficar, porque ele queria ficar perto do irmão mais novo, e colocou justamente em Benjamim, e assim por diante. E ali criou toda aquela... Até que chegou o dia em que ele se revela aos seus irmãos. Quando ele se revela, ele chora um tanto tão alto que se ouvia até na casa de Faraó. Ele gritava, ele jogava para fora dores de anos guardadas, porque seus irmãos, aqueles que fizeram tudo isso contra ele. Mas quando ele olha para os irmãos, preste atenção, é muito forte isso. E os seus irmãos, ali com medo, eles conversam, falam: agora acabou, agora nós estamos lascados. O homem que nós vendemos, que nós íamos matar, se transforma no Todo-Poderoso do Egito, e nós aqui, meros escravos, se não matar, viramos escravos agora. E ele responde: por favor, não fiquem tristes. Não se irriteis contra vós mesmos, porque eles estavam começando a brigar. Não, agora não vou morrer, não, porque você fez, eu não queria que matasse, não, mas você que virou aquela nhaca. Não se irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quê? Ele acalma tudo. A dor era dele, não era Deus dos outros, não era de seus irmãos. Não é ele que traiu seus irmãos, são os seus irmãos que traíram ele. Mas é ele que vai lá e fala: calma,
Calma, não fiquem bravos uns com os outros, não. Calma. Só faz isso quem tem uma alma próspera. E ele abraça e ele perdoa seus irmãos. Você está pronto para abraçar e perdoar, perdoar e abraçar? Não precisa responder, mas vai pensando. E depois aqui, ele reconhece Deus em tudo. Olha o que ele fala. Respondeu-lhe José: não temais, não temais. Acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém o Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Só que aqui, nesse texto que está em 50, no capítulo 50, versos 19 e 20, é um outro problema. Moisés recolhe os seus irmãos, no texto que nós lemos, que é no 45, no capítulo 45. Eles são apresentados a Faraó, moram na terra de Gósen, criam seus gados, se multiplicam, só que chegou o tempo que o pai deles morreu. Quando o pai deles morreu, eles se reuniram, os traidores, e falaram: bom, agora é hora da verdade. José nos tratou com carinho, com cuidado, porque nosso pai estava vivo, e ele não queria chatear e causar dor ao nosso pai. Mas agora que nosso pai morreu, agora ele vai mostrar quem ele é, agora nós estamos lascados. E de novo ele entra em cena, José, quando eles vão falar, e eles criam, você pode ler depois, eles criam uma estratégia. Eles eram mais velhos, que José, e vão mentir. Eles se reúnem e falam: José, o nosso pai, antes de morrer, se reuniu conosco e nos deu uma orientação. É porque ele estava longe de você que ele não falou para você, que é para você nos perdoar do que nós fizemos. Mentira, o pai não tinha falado isso. Eles estavam tentando salvar a vida deles, tinham medo de José. Porque José não era mais o menino adolescente, irmão mais novo deles. Ele era o governador, ninguém tinha mais poder a não ser Faraó do que ele. Ninguém, o que ele falava era lei. E eles ficaram com esse medo. E ele de novo responde: ei, irmãos, não fiquem com medo, não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Muitas vezes nós fazemos isso, nós nos colocamos no lugar de Deus. Ele não se colocou, ele falou: não, acaso eu estou no lugar de Deus? Vós na verdade intentaste, é verdade, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus, o que ele fez? Ele tornou o mal em bem, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém. Transformar todo o mal que intentaram contra você em bem. Recebe aí em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Então, o que ele estava fazendo aqui? Não é só o que ele falou, queridos, é o que ele estava reconhecendo. Ele estava reconhecendo que tudo que ele passou, ser jogado no poço, traído pelos irmãos, isso passando por cima, sem entrar nos detalhes, ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, ter sido fiel a Deus e não ter transado com a mulher de Potifar, e ainda por causa de ser fiel, ser lançado na cadeia injustamente. Tudo isso, ser esquecido de novo. Quantas vezes nós somos esquecidos? Tudo que ele passou, ele estava dizendo: eu estou reconhecendo Deus em tudo. O mal tentou se manifestar, mas Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção, e ele fez isso na minha vida. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Então, eu não sei o que é que você está passando, o que é que você passou, queridos, usa isso como degrau, sobe, vai adiante, reconhece Deus em tudo, perdoa, libera as pessoas e vai alcançando o melhor que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Amém, amados? E aqui, eu quero te falar uma coisa. A gente precisa sempre confirmar quem é que nós somos em Deus. A Bíblia já fala: edificai a vossa salvação, construí a vossa salvação.
Não é um dia eu bater a foto do meu batismo, estou salvo, aleluia, foi lá no quadro, e aí não, a nossa vida precisa ser confirmada em Deus dia após dia. Dá para ouvir um amém ou não? E o que acontece aqui? Ele estava confirmando quem ele era em Deus, quando ele fala, seguindo aquele texto, não temais, nem vos assusteis, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O que estava acontecendo aqui? Encerrando aquela conversa com os irmãos, dizendo, não, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção, e olha, não fique com medo, fique tranquilo, eu estou na posição de governo, e eu vou sustentar vocês e seus filhos, não vai faltar nada para vocês. E a Bíblia diz que assim ele consola, e ele fala o coração dos seus irmãos, que eram os seus traidores. O que estava acontecendo aqui? José foi um menino que sonhou, depois ele se comportou bem enquanto estava no poço, se comportou bem enquanto estava na casa de Potifar, se comportou bem na cadeia, se comportou bem diante de Faraó, se comportou bem na primeira, quando ele encontra seus irmãos, ele abraça, ele perdoa, ele confirmou, e parece que está tudo, esse é o cara, José é o cara. Não, passa-se o tempo e mais um teste vem a ele. Será que ele realmente era aquele homem? Ou será que quando seu pai morresse, ele ia revelar na verdade quem ele era? Então, nessa situação, mais uma vez, José apenas confirma quem ele é. Quando vem umas lutas, algumas dificuldades para você, na verdade, é uma oportunidade para você confirmar que homem de Deus, que mulher de Deus você é. Amém. Porque de ser homem de Deus, dizer que é, enquanto está tudo bonitinho, não, esse homem é amável, que parece um anjo, e ele é assim também na casa dele? Ele é assim também quando a esposa rusga com ele, quando tem algum problema? Essa mulher, meu Deus, que voz suave. E ela é assim quando está gritando com o marido? Como é que nós somos? Aqui estava na hora, porque aqui José tinha o poder absoluto nas mãos, sobre os irmãos. Na voz dele estava o viver e o morrer. E mais uma vez ele mostra que ele era um homem de alma próspera. A alma próspera de José abençoa todos os seus. Se você é um homem de alma próspera, uma mulher de alma próspera, quem está à sua volta vai provar da tua alma próspera. De alguma forma você vai abençoar a vida deles. Amém ou não? Amém. Outra, quem tem alma próspera é o mesmo quando é escravo e quando está sentado no trono. É o mesmo, não muda. Quem tem alma próspera não muda, não muda. Ele é gentil quando tem dinheiro, ele é gentil quando não tem dinheiro. Ele é feliz quando está bem e ele é feliz quando está mal. Não é que ele não vai passar por lutas, não é que ele não vai esbravejar com Deus ali, levar a Deus os seus fardos, mas ele vai ser feliz. Ele é, na nossa realidade, ele é fiel, ele é homem de Deus, sem pandemia ou com pandemia. Ele continua sonhador, crendo, tendo fé, com pandemia ou sem pandemia. Ele buscava a Deus antes, ele busca ainda hoje. Ele era fiel antes, ele ainda é hoje. Ele é o mesmo. Quem tem alma próspera não muda por causa das circunstâncias. É ele que transforma as circunstâncias. Foi isso que José fez. As circunstâncias não mudaram José. José mudou as circunstâncias. E é isso que Deus te chamou para fazer. Amém, amados? Eu quero fechar a conta aqui com essa reflexão para você. Mas eu quero te convidar, fica de pé um pouquinho. Fica de pé um pouquinho. Eu quero que você leia comigo aqui, ó. Eu vou ler esse aqui, os outros você lê comigo. O sol da justiça.
Olha só, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Se você se mantém fiel, você continua temendo a Deus, independente das circunstâncias, fique tranquilo, o sol da justiça vai brilhar sobre você. Outro, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, Ele é a tua fonte, é dele que você vai extrair tudo aquilo que você precisa. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele vai te sustentar, como esse beija-flor mãe está sustentando o seu beija-florzinho filho. Ele vai te sustentar. Ele é o seu lugar seguro, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, nos fala Salmos. Ele vai colocar as asas dele, ele vai te proteger, ele vai te livrar de todo mal, ele vai te guardar. Ele vai saciar a sua sede. Pode ser uma gota, mas ela vai ser o suficiente para saciar a tua sede, porque aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Beba, você está bebendo, você está na casa de Deus, a fonte de Deus está jorrando aqui, através dos louvores, da palavra, você ser saciado pela presença dEle. E por fim, voe livre. Deus te chamou para isso. Voe livre. Voe, não apenas porque tem asas, voe porque você tem uma alma próspera. Amém. E aqui entra o exemplo do beija-flor. Leve, não tem peso, plana, para. Tem uma frase de um ex-jogador, né? 3 coisas param no ar: helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha. Quem lembra disso aí? E diz que ele parava no ar mesmo, eu não assisti, infelizmente. Mas que você possa ter uma alma como essa, ter tanta segurança em Deus, tanta confiança em Deus, como um passarinho, saber que Deus cuida de você, que Deus te guarda, e que você não se permita ser transformado pelas circunstâncias, mas você seja um transformador de circunstâncias, em nome de Jesus. Que onde você chegar, pode aplaudir a palavra do Senhor, que aonde você chegar, você transforme aquele ambiente em nome de Jesus. E aí, queridos, que achou da palavra? Vou fazer um pedido para você, deixe seu comentário sobre a palavra, aproveita também, já se inscreva no canal para você receber as notificações das postagens e já dê o seu joinha se você gostou. E compartilhe, deixe as outras pessoas também receber de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.